Chama agora o promotor. Advogado de defesa, a escrivã e a vítima. Aberto o trabalho da primeira sessão do Tribunal Supremo de Júri. Será submetido a julgamento o processo de número 45.879, onde a réu humanidade está sendo acusada ao mover contra o planeta Terra por inflação ao meio ambiente. Quero chamar agora o réu. É dada a palavra para a acusação. O meio ambiente é protegido pela Lei de número 900.605, de 12 de fevereiro de 1998, Lei dos Crimes Ambientais. Mas a humanidade, com o decorrer do tempo, vem apresentando uma contribuição para a degradação do planeta Terra, através dos seus atos sustentáveis, como, por exemplo, desmatamento, contaminações do rio, produção de lixo em excesso, entre outros. O desmatamento também, chamado de desflorestamento, em alguns países começou desde a sua colonização, como é o exemplo do Brasil, país da América do Sul. Em suas florestas começou no instante da chegada dos portugueses, os seus colonizadores, no ano de 1500. Interessados no lucro com a venda do pau-brasil, uma árvore. Os portugueses iniciaram a exploração da Mata Atlântica. As caravelas portuguesas partiram do litoral brasileiro, carregadas de toras de pau-brasil, para serem vendidas no mercado europeu, enquanto a madeira era utilizada para confecções de móveis e instrumentos musicais. A seiva avermelhada do pau-brasil era usada para tingir tecidos. Neste mesmo país, onde está o pulmão do mundo, o vulgo Amazonas. Em relatório divulgado pela WWF, ONG dedicado ao meio ambiente, no ano de 2000, apontou que o desmatamento da Amazônia já atinge 13% da sua cobertura original. Uma pesquisa da revista Science, publicada em julho de 2012, alerta que até 2050 poderá ocorrer a extinção de cerca de 80% das espécies de animais, entre anfíbios, mamíferos e aves, em áreas que sofrem desmatamento. O caso da Mata Atlântica é ainda mais trágico, pois apenas 9% da mata sobrevive à cobertura original de 1500. É simplesmente uma derrubada predatória para fins econômicos. Agora irei mostrar uma prova em vídeo sobre o desmatamento. Um dos principais problemas ambientais da atualidade é a poluição dos rios. É o que a humanidade mais faz, como por exemplo, o rio Tietê, um dos mais famosos do mundo. O Tietê localizado no estado de São Paulo, no Brasil. Ele começou a ficar muito poluído há não muito tempo. Em 1960 foi que ele começou a ficar conhecido pela poluição, que pode carregar bactérias nocivas à saúde, o que pode causar doenças como cólera, hepatite, micose, cólicas, verminoses e outras.
além de fábricas que despejam resíduos tóxicos, podem causar até o câncer. Rio Marilão, fica em Filipinas. Neste rio se encontram diversos tipos de resíduos e apresentam também carcaças de animais, principalmente de cães. Apesar do governo tentar limpar o rio, a população continua a poluir cada vez mais. O rio Citarum é um dos rios mais famosos do mundo. Se localiza na Indonésia. É considerado o mais poluído, já que 500 fábricas desperdiçam seus resíduos no rio condenado. Os peixes do rio já morreram, obrigando os pescadores a procurar algo no rio que possam vender ou utilizar. O Citarum, além de resíduos industriais, abriga toneladas de lixos domésticos. Não só as indústrias o poluem, mas também a população. Todos esses rios citados pertencem unicamente à natureza. O progresso e a inconsciência humana têm devastado áreas que por anos serviu com tamanha vontade. E por fim, o lixo em excesso. O planeta atualmente possui a população mais consumista da história. Com o aumento do consumo, consequentemente, aumenta-se o lixo. A produção de lixo do mundo teve um aumento de 1,3 bilhões de toneladas para 2,2 bilhões de toneladas até o ano de 2025. Segundo as estimativas da Programação das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a PNUMA. E esse aumento traz grandes problemas para o planeta e seus seres vivos. O lixo acumulado demora para se decompor na natureza. A garrafa de vidro, por exemplo, demora 400 anos para se decompor no meio ambiente. A garrafa de plástico demora mais de 100 anos. A lata de refrigerante, 10 anos. Chiclete, 5 anos. Cigarro, cerca de 2 anos. Frutas, de 6 a 12 meses. Fósforo, 6 meses. E papel, 3 meses. Quero chamar a testemunha de acusação que explicará melhor a questão dos problemas do lixo em excesso. Apresente-se testemunha. Em seguida será feitos questionamentos sobre os problemas do lixo em excesso. Eu sou uma mudança indesejada nas características físicas, químicas e biológicas do ambiente. Posso causar prejuízos à saúde, à sobrevivência ou à atividade dos seres humanos e outras espécies. Além disso, causa deterioração de outros materiais e da terra. Sou efluente de esgotos domésticos, um barulho excessivo ou um gás nocivo à atmosfera. Sou a poluição e fui criada pela humanidade. Senhora Poluição, é experiente no assunto do lixo em excesso, apresente cada problema causado por esse ato da humanidade. Vossa Excelência, os problemas são diversos. Irei focar nos principais. Doenças. O lixo que vai para lixões a céu aberto ou terrenos baldios produz bactérias e fungos. Também atraem baratas, ratos, mosquitos, animais que podem transmitir doenças sérias, como a dengue, febre tifoide, cólera, disenteria, peste bubônica e muitos outros. Tem o chorume. É um líquido mal cheiroso e nojento que o lixo acumulado produz quando vai se decompondo. O chorume é 10 vezes mais poluente que o esgoto. Isso porque, além de conter matéria orgânica apodrecida, ele também tem substâncias químicas e metais muito tóxicos. O chorume contamina o solo e pode chegar aos lençóis freáticos. Quanto mais o chorume se espalha, mais vai poluindo. Esse particularmente é o meu favorito. Também tem a poluição do ar. O lixo que é queimado, ou não, produz gases que fazem mal à saúde dos seres vivos e do planeta, como o gás metano e o gás sulfídrico. Esses gases poluem o ar e podem causar doenças respiratórias. O lixo queimado produz gás carbônico, um gás que é tóxico se estiver em grandes quantidades. Também há as famosas inundações. As garrafas PETs, sacos plásticos e outros lixos são levados pelas águas numa chuva forte. Elas acabam entupindo bueiros e até impedindo os rios de correrem por seus leitos. Isso causa inundações terríveis. A água suja das inundações estraga as casas dos humanos, mata animais e causa mais doenças na população. É basicamente isso, senhor. Meritíssimo. Posso finalizar essa parte da acusação afirmando que o alto índice da poluição cresce junto com o egoísmo e a ignorância da humanidade. Eles sempre buscam mais e mais e nunca estão satisfeitos. Exploram e compram o que não precisam, e assim gera cada vez mais lixo. Essa busca constante por saciar um desejo insaciável às cegas, e deste modo eles não veem que estão deixando de cuidar do essencial, da sua casa, que é o seu planeta.
Ficou bem claro que cada ato sustentável é a busca de dinheiro, é causado por dinheiro, mas com qual papel é muito sem lógica. A culpa é de quem o usa e da busca localmente pela conquista de tal. Agradeço a testemunha. Pode se retirar. Agora eu concedo a palavra à defesa. Meritíssimo, o desmatamento é uma necessidade para a humanidade. Obviamente que não me refiro a excesso. Posso afirmar que todos não desmatam em excesso? Claro que não. Não posso afirmar que aqueles que desmatam para a necessidade humana fazem o que a humanidade chama de reflorestamento. O reflorestamento simplesmente é uma ação ambiental que visa repovoar áreas que tiveram a vegetação removida pela ação humana, como por exemplo, queimadas, exploração da madeira, expansão de áreas agrícolas. O processo de reflorestamento é de grande importância para o meio ambiente. Ele é capaz, quando executado com eficácia, de recuperar áreas verdes com espécies nativas, melhorando o ecossistema degradado. A humanidade também apresenta a arborização. O que é a arborização? Podemos chamar também de reflorestamento. O processo de arborização de áreas específicas onde não havia vegetação nas últimas décadas. Nesse processo são criadas pequenas florestas, principalmente com espécies lenhosas. Este processo é voltado principalmente para a criação de áreas de lazer ou para melhorar a qualidade do ar em áreas que sofrem com a poluição ou aquecimento do ar. As poluições dos rios é algo bem problemático, realmente. Mas o senhor promotor, ele não destacou os rios que foram despoluídos, como por exemplo o rio Tamisa, que está lá em Londres, na Inglaterra, que em 1957 o rio foi decretado biologicamente morto. Já em 1958, o governo geral da Inglaterra e as prefeituras da cidade, ao longo do rio, começaram a implantar ações coordenadas para acabar com a poluição, onde na década de 70, os sinais iniciais de que os resultados estavam sendo alcançados apareceram, ou seja, estavam ficando visíveis. Na mesma década, começaram a reaparecer algumas espécies de peixes que são sensíveis à poluição e necessitavam de água limpa para sobreviver. O rio foi transformado em um ecossistema próspero. Atualmente existem 125 espécies de peixes, incluído o retorno da truta do mar e mais de 400 espécies de invertebrados. Pássaros como a garça e o martim pescador e mamíferos como a lontra são avistados novamente. Depois da despoluição, o rio voltou a atrair os esportes náuticos. O Renascimento rendeu o Prêmio Internacional, concedido pela Organização Internacional, que em 2010, instituições envolvidas como a Prefeitura de Londres e Thames Water e empresa de saneamento Londrina cooperaram para que isso viesse a acontecer. E temos o famoso, que o promotor também não apresentou, que é o Rio Citarum, o mais poluído do mundo, que em 2008 o Banco Asiático de Desenvolvimento entrou em ação. O grupo anunciou um empréstimo de 130 milhões para serem distribuídos ao longo dos próximos 15 anos com o intuito de limpar o rio. Além de limpar o Citarum, os fundos ajudariam a reeducar as comunidades e locais sobre o cuidado adequado para a fonte de água preciosa. O banco espera inverter a tendência negativa ambiental, abordando tudo de poluição e saneamento para a população. Graças ao esforço do banco e à cooperação do governo local, o estado do rio Citarum melhorou bastante. O progresso tem sido lento, mas constante. Há uma melhora visível, ou seja, nós podemos ver a melhora que existe ali naquele rio, mas ainda há muito trabalho a ser feito. Os detritos já não persistem em grandes áreas, mas as fábricas ao longo das margens ainda expelem resíduos tóxicos. O rio continua a servir como um repositório de excrementos humanos para as áreas de Java, onde faltam sistemas de esgotos modernos. Enquanto o objetivo não for alcançado, passos positivos recentes dão esperança de uma solução no futuro. Fora os rios Neiva, que fica lá em Portugal, e Sena, que é lá em Paris, na França. Para finalizar, em relação ao lixo em excesso, independentemente de suas dimensões ou disponibilidade de recursos, cada país enfrenta hoje o desafio de encontrar soluções para a questão do lixo. Mas o fato é que não existem soluções prontas ou fórmulas mágicas. O que existe é um conjunto de alternativas a ser analisado e adequado à realidade dos países.
Cada um deve buscar a solução sob medida para seus problemas. Esse conjunto de alternativas requer participação não só do poder político, mas também da população. Começa com o acondicionamento do lixo, passando pela coleta, tratamento e disposição final do mesmo. Pode ter certeza que a grande parte da humanidade vem tentando acabar com esse lixo em excesso. Queria chamar agora a testemunha que irá explicar melhor todos os fatos. Por favor, apresente-se e prossiga. Eu sou reciclagem e a humanidade me criou. Eu fui criada com o intuito de transformar objetos materiais usados em novos produtos para o consumo. Essa necessidade, ela nasceu depois que os seres humanos verificaram os benefícios que esta traz para o planeta Terra. Além de preservar o meio ambiente, eu também gero riquezas. E os materiais mais usados são vidro, papel, plástico e alumínio. Eu contribuo para a diminuição significativa da poluição do solo, da água e do ar. Muitas indústrias estão me adotando como uma forma de reduzir os custos de produção. Eu sou a reciclagem e a humanidade me criou. Explique-nos quais são os produtos recicláveis. O vidro, eles são os potes de alimento, como potes de azeitona, de milho e de queijão, garrafas, frascos, medicamentos e cacos de vidro. Os papéis deles são jornais, revistas, folhetos e tudo do gênero. O metal são latas de alumínio, latas de aço, ferro, tampas, tubo de pasta, cobre e alumínio. Os plásticos são potes de plástico, garrafa PET, sacolas e embalagens. E o lixo orgânico, que são os restos de comida, o que vocês fazem? O lixo orgânico e o resto de comida são utilizados na fabricação de adubo orgânico para ser utilizado na agricultura. Finalizarei em seguida essas palavras, Meitíssimo. Muitas campanhas educativas têm despertado a atenção para o problema do lixo nas grandes cidades. Cada vez mais, os centros urbanos, com o grande crescimento populacional, têm encontrado dificuldades em conseguir locais para instalarem depósitos de lixo. Portanto, a reciclagem apresenta-se como uma solução viável economicamente, além de ser ambientalmente falando correta. Nas escolas, muitos alunos são orientados pelos professores a separarem o lixo em suas residências. Outros dados interessantes é que já é comum dos grandes condomínios a reciclagem de lixo. Logo após tudo que apresentei de fato, está provado que nem toda a humanidade é culpada. Logo afirmo que esse julgamento deve ser questionado, pois está submetendo toda a humanidade, mas nem toda ela é culpada. Obrigada, testemunha. Pode voltar ao seu lugar. Meritíssimo, uma última testemunha surpresa. Concedido. A preocupação com o uso consciente dos recursos naturais e as aplicações para o bem viver da humanidade estão em evidência como nunca. O tempo tido como distante em que eles sofriam os malefícios do uso irracional dos recursos naturais é algo concreto e não mais em rede de filmes de ficção científica. A questão ambiental começou a ser abordada no início dos anos 50. É a partir de um fato e de uma publicação. O fato foi a poluição por mercúrio de uma baía no Japão, em Nagata. O país ficou muito abalado, pois a população ainda estava sob medo das consequências das explosões das bombas atômicas. Em menos de 10 anos depois, várias pessoas morreram, outras ficaram doentes e houve deformidades fatais. Uma década e meia depois, foi organizada a Comissão Mundial sobre o Ambiente e Desenvolvimento, sob o comando da primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland. Naquele momento, o grande foco era a poluição da pobreza. Acreditava-se que os problemas ambientais eram consequência da miséria em que os países não desenvolvidos estavam mergulhados. Neste momento foi definido o termo que conceituou, de certa forma, o que é sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável. Quero chamar a testemunha surpresa, a sustentabilidade, a principal desse julgamento. Por favor, apresente-se, testemunha. São um termo usado para definir ações e atividades humanas
que visa suprir as necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações. Ou seja, estou diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e material sem agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais de forma inteligente, para que eles se mantenham no futuro. Seguindo esses parâmetros, a humanidade pode garantir o desenvolvimento sustentável. Sustentabilidade. Você sozinho consegue salvar o planeta? Eu sou apenas um termo. Eu necessito ser adotado por cada um ser humano, ser escolhido por eles dia após dia. Eu não me movo sozinho, Senhor, infelizmente. Você é a salvação para o planeta? Sabe, cada prova que o Senhor me mostrou hoje, os rios, florestas, nada disso teria acontecido se a humanidade usasse. Só trago benefícios como, por exemplo, exploração de recursos vegetais, de florestas e matas de forma controlada, garantindo o plantio sempre que necessário, preservando total as áreas verdes, não destinada à exploração econômica, incentivo à produção e consumo de alimentos orgânicos, pois estes não agridem a natureza, além de serem benefícios da saúde dos seres humanos, exploração de recursos e minérios, petróleo, carvão, de forma controlada e racionalizada e com planejamento, uso de fontes de energias limpas e renováveis, eólica, geotérmica e hidráulica, para diminuir o consumo de combustíveis e fósseis. Esta ação, além de preservar as reservas e recursos minerais, visa diminuir a poluição do ar, criação de atitudes pessoais e empresariais, voltadas para o solo e possibilitar a diminuição da retirada de recursos minerais do solo, desenvolvimento da gestão sustentável nas empresas para diminuir o desperdício da matéria-prima e desenvolvimento de produtos com baixo consumo de energia, atitudes voltadas para o consumo controlado de água e evitando ao máximo. Agradeço ao Meritíssimo pela liberação da testemunha. As ações de sustentabilidade garantem a médio e longo prazo um planeta em boas condições para o desenvolvimento das diversas formas de vida, inclusive a humana. Garante os recursos naturais necessários para as próximas gerações, possibilitando a manutenção dos recursos naturais, como florestas, matas, rios e oceanos, e garantindo uma boa qualidade de vida para as futuras gerações. Agradeço a testemunha. Pode voltar ao seu lugar. Chamo agora o réu para o interrogatório. Você tem o direito de permanecer calado. Alguém aqui, presente, quer fazer alguma pergunta? O que é impacto ambiental? Qualquer mudança no meio ambiente que seja desfavorável ou benéfica, total ou parcialmente resultado das atividades, produtos e serviços de uma organização. O que é crime ambiental? Causar poluição atmosférica que provoca a retirada e ainda momentânea dos habitantes das áreas afetadas ou que cause danos diretos à saúde da população. Qual a importância da gestão ambiental para a empresa? Por danos e efeitos ambientais possíveis de ocorrerem durante o ciclo de vida do produto, compreende-se todos os impactos sobre o meio ambiente, inclusive a saúde humana, decorrente da obtenção e transporte de matérias-primas, da transformação, ou seja, a produção propriamente dita, da distribuição e comercialização do uso dos produtos, da assistência técnica e da destinação final dos bens. Meritíssimo e queridos jurados, eu não esperaria nada mais e nada menos do que essas excelentes respostas proporcionadas pela réu humanidade. A réu apresentou perfeitamente conhecimento sobre o meio ambiente, ideias sustentáveis e crimes ambientais. Isso nos prova perfeitamente que a humanidade, mesmo sabendo de todos os riscos de seus atos poluidores, continua a cometê-los. Está encerrado o interrogatório do réu. Pode se retirar agora. Agora convido os senhores jurados a se retirar e voltar com o veredito.
agora o júri para entrar. Agradeço aos senhores jurados a presença e o cumprimento do dever. Agradeço também ao promotor, ao defensor. Declaro essa sessão acabada. E a réu humanidade declaro